A paz do Senhor a todos. Trago hoje a palavra em 1 Samuel 4, que nos diz assim: os filisteus vencem os israelitas. Veio a palavra do Senhor a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Abinezer, e os filisteus se acamparam junto a Feca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de praga no deserto. Sede forte, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhas a ser escravo dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Israel pecou e foi a peleja. Não diz Israel pecou e foi se consertar com Deus, mas guerrear. O homem cristão, como chefe de família, pode conduzir bem se liderar com sabedoria de Deus, ou mal se estribar na sua própria sabedoria. Em Provérbios 3, verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Tem mulheres liderando quando o marido só faz besteira. 1 Samuel 25:10, Nabal e Abigail, homem tolo, mulher sábia, sensata. Efésios 5:22, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Exemplo de chefe de família que conduz sua casa ao abismo, Acã, Josué 7:1. Nesse caso, Acã, simbolizando Israel, pecou e foi pelejar. Em Josué 7:13, por ordem de Deus, Josué prepara o povo para descobrir onde estava o erro, o pecado. Ele diz: levanta-te, santificai o povo. Ele diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tires o anátema do meio de vós. Acã não se consertou. Josué 7, 25, 26, disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedra e os queimou a fogo. Foram apedrejados Acã, sua esposa, seus filhos, parentes, até animais, tudo que lhe pertencia. O cristão que vai à peleja sem antes se preparar, se consertar espiritualmente, sempre temos de estar pronto como servo e soldado do Senhor, mas tem coisas, lutas, problemas que requer maior atenção, cuidado espiritual nossa, ou seja, mais santidade. Entre mortos e feridos somos às vezes sobreviventes. Mas ser sobrevivente não basta para Deus. Deus quer que a gente vença. Josué não sabia do que Acã tinha feito. Por isso não sofreu sua casa, sua família.
A família de Acã sabia, e aí encobriu, aquietou, ficou na dela, tolerando, gostando ou não, deixava para lá e sofreu a consequência. Diferente de Eli, que fechava os olhos para para os pecados dos filhos, não tomando providências cabíveis. Ofni e Finés eram comparados a filhos de Belial, que significa sem valor, imprestável, obreiro degenerado, que se valia do cargo para cometer imoralidade sexual. E Eli não os punia, não os destituía do trabalho da igreja. Quando a família não sabe, quando a família não sabe o que está acontecendo, mas quando sabe fica quieta, às vezes nem gosta, mas fica quieta, não denuncia, e sabendo que aquela pessoa, aquele líder está prejudicando outras pessoas, além dos de própria de casa, acaba sendo prejudicado os de casa, porque está prejudicando todo mundo, os de fora, acaba prejudicando porque é aquele que sabe e não fala, tolera, faz vista grossa, porque é parente, porque é família. Josué não foi punido porque não sabia. Diferente. E não saber é uma coisa, saber e ficar quieto é outra. Quantos líderes de forma geral aceitam corrupções? Quase que geral, vamos botar assim, porque de um jeito ou de outro está tolerando o pecado, está deixando... Aquela pessoa que está pecando já está se comprometendo com a sua alma e ele deixa para lá porque é gente boa, porque gosta, ou um motivo ou outro, não quer magoar, isso é perigoso. O trabalho da igreja sofre e tantos mais. E ele não faz nada para consertar com a situação. Já entregaram as forças, só não entregaram o cargo. Aí a igreja vai seguindo de ponta cabeça. Tudo que fazemos sem perguntar a Deus é precipitado e teremos que arcar com as consequências. Em 2 Samuel 24, primeiro diz: entrou no coração do rei Davi a soberba por liderar um povo poderoso e numeroso. Na sua alta exaltação, jactância, vaidade, vanglória, ostentação, presunção, arrogância, mandou fazer o censo de Israel, sem a ordem de Deus. Samuel 25:15 diz: então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba, e morreram 70.000 homens do povo. Um líder não tem a obrigação de ser perfeito, um super-homem, mas ter pelo menos sensatez de reconhecer sua falha e tomar uma atitude regeneradora. Israel teve grande perca, pois já tinha morrido 70.000 pessoas, mas diferente de Eli, Acã, Davi toma uma atitude, toma uma posição diante do Senhor. Reconhece sua falha, seu pecado, ainda há tempo. No versículo 17 diz: vendo Davi ao anjo o que ainda faria ao povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Antes tarde do que nunca. João 10:11, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Davi cometeu muitas falhas, mas todas as vezes que falhou, se colocou diante de Deus para conserto. Ao contrário de Eli, Acã, Nabal e muitos outros, Eli deixou o povo ir à peleja, assim como Acã, sem tomar a posição de um líder, sem confessar seus pecados, mesmo sabendo o que aconteceria ao povo. Quantas vezes está em nossas mãos fazer alguma coisa pela vida de alguém e não fazemos nada para ajudar? Sentamos na entrada do caminho por onde virá a notícia, como fez Eli, já sabendo no coração que seria ruim. Ato de apelação a Deus. Israel levou a arca para a peleja como que querendo obrigar a Deus a ser com eles, mesmo eles estando indisciplináveis, porque Eli não os corrigiam, nem eles também se consertavam, ficavam um esperando pelo outro. Se você sabe que isso é errado e não espera alguém te falar, toma uma decisão. Se você sabe que aquilo que você está fazendo é errado, não espera alguém chegar para você e falar: poxa, você está errando. Não, você sabe que está errando. Toma uma decisão séria contra aquilo que você está fazendo.
E salve-se, salve daquela situação que você está. Porque pode não chegar ninguém a você e você se perder. Levar a arca pela a peleja significava para eles que Deus iria dar a vitória, estão eles de qualquer maneira, no pecado, nas suas abominações. Deus não se deixa escarnecer, dizimar, ofertar, ceiar, jejuar, nada disso te livra da tua santidade com Deus. Como diz em Ageu 1,5, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Os fariseus também oravam, jejuavam, dizimavam, ofertavam, ceiavam, eram pontuais nisso, mas foram todos classificados por Jesus de hipócritas. Quando os filisteus ouviram que a arca do Senhor iria com Israel à guerra, ficaram com medo, pavor, por causa da fama do Deus de Israel, que abriu o Mar Vermelho, matou todos os egípcios, das pragas no Egito e tantos mais. Mas quando tomaram a arca, certamente acharam que seu Deus era maior que o Deus de Israel. Mas quando o Senhor pesou a mão sobre os filisteus e sobre seu Deus, eles então entenderam que Deus não foi com Israel por falta de santidade de Israel. A princípio os filisteus feriram 4.000 homens de Israel, um sinal para Israel parar e se consertar com Deus. Uma chance que Davi não perdeu. A mesma chance teve Acã, que não fez nada, nem tampouco Eli. Vemos a diferença de líderes, chefes de família, coluna de casa que busca governar guiado por Deus ou não, guiado por Deus. O prejuízo de Israel, liderado por Eli, na matança não foi maior do que o de Davi. Com Davi morreu 70.000 homens, com Eli 30.000. Mas em caráter cristão Davi foi maior, pois se colocou à prova para morrer pelas ovelhas e manteve a sua vida espiritual até o fim. E prolongando a sua descendência até Jesus, manteve a sua linhagem por graça de Deus, enquanto que Eli perdeu o contato com Deus, pois Deus já não falava mais com Eli, perdeu seus filhos, nora, a própria vida e não teve descendente que continuasse seu ministério. E nós faremos como Eli, Acã, Nabal ou como Davi? Quantos chefes de família, líderes religiosos está atolado até o pescoço no pecado, desonesto, vai orar por empresas falindo, metido em adultério, vai orar por casais. E mesmo quando a paciência de Deus se acaba e começa a castigar, tocando no que ele mais ama, ele não cede, ele não muda, ele continua empacado daquela forma, levando do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta. Ele já passa a virar um ator dentro da igreja, dentro da família, faz o que eu mando, esquece o que eu faço e vai levando a vida de qualquer maneira. E Deus vai apertando, cobrando, matando aquilo que este pastor, ou o pai, ou o chefe mais deveria gostar, e ele não para, não muda o caminho. E não impede a desgraça de entrar no lar dele, acabar com o casamento, acabar com a família, matar, roubar, destruir. E a gente vê aí cada decadência, cada líder caindo aí, destruindo tudo, mas não para. Porque já se perdeu e não tem mais volta. Agora, se esse já não tem mais volta, aqueles que estão sendo liderados por ele, tem que abrir os olhos, tem que sair fora. Essa família de Acã, perceber essa situação, chegasse a Josué e falar, está acontecendo isso, só Acã morreria. Mas não. Quis morrer junto. E assim vai. O dia de hoje não é diferente não. Família vai junto, no mesmo barco, um destruindo o outro, porque ninguém tem coragem de tomar uma decisão. Se te falta tomar uma decisão para a sua vida mudar, para a sua vida crescer, para você ser feliz, para você ter paz, toma a decisão que precisa. Não fica esperando não. Porque aquele que está ali mandando, governando, para ele tá bom. Aqueles que estão sendo espancados de uma forma ou de outra é que tem que sair fora, que tem que correr disso enquanto é tempo, amém? Reflita, vê que vida você está levando, vê se é isso mesmo que te faz feliz, se não é, vê aonde está o erro e em Deus procura corrigir isso. Uma correção aqui, que quando eu falo diferente entre Acã e Eli, é que no caso de Acã ele era o líder e o povo, os liderados, suportavam. No caso de Eli,
Eli era o líder, mas suportava os liderados, entendeu? Mas no caso, dá no mesmo, porque Eli tinha mais autoridade ainda, porque o liderado vai falar, não vai adiantar ele sair fora. Agora, no caso de Eli, ele poderia e deveria ter tomado as providências e destituído os filhos do cargo da igreja.